Boa tarde, pessoal. Vamos dar início agora à nossa segunda parte da aula de mamíferos. Agora a gente vai falar sobre a diversidade atual, a diversidade de mamíferos viventes. Vamos conhecer quais são os clados principais, os principais grupos taxonômicos de mamíferos que a gente tem, as características deles. Vamos caracterizar esses animais um pouco e depois falar um pouquinho de anatomia, morfologia, certo? Então, inicialmente a gente conversou na aula passada, né, que a gente tinha um ancestral sinápsido que deu origem aos pelicossauria. Esses pelicossauros, uma linhagem deles deu origem aos terápsidos, que por sua vez uma linhagem foi dar origem aos sinodontes, que deram origem aos mamalhaformes, e a primeira linhagem que foi originar, então, os monotremados. Então, a primeira separação a gente tem aqui a partir dos mamalhaformes, dando origem ao grupo Prototéria, que ocorreu há cerca de 230, entre 230 e 190 milhões de anos atrás. E, além dessa linhagem, a gente teve uma linhagem que deu origem aos outros dois grupos viventes que a gente tem. Os mamíferos placentários, que são os eutéria, eu de verdadeira, téria de placenta, né, que tem a placenta verdadeira, e metatéria, que são os marsupiais. Vamos conhecer então um pouco sobre esses grupos. Quando a gente quer caracterizar mamífero, né, como a gente já falou lá no início da aula, a gente pensa muito em reprodução, nas características reprodutivas dos animais. E essas são justamente as principais características para a gente separar os placentários, os marsupiais e os monotremados ou prototérios. Eles vão se diferenciar muito quanto ao tempo de gestação, o tipo de desenvolvimento embrionário que os animais vão ter, o tempo desse desenvolvimento embrionário, a presença ou não de mamilos, o tempo de lactação, como se dá essa lactação, o período de cuidado parental, o tamanho do investimento em cada uma dessas fases varia entre esses três grandes grupos. E é disso que a gente vai falar agora nessa parte da aula, caracterizar cada um deles. Começando então, eu fiz um paralelo aqui, que se a gente fosse fazer um álbum do bebê desde a fase da mãe grávida, né, até o primeiro ano de vida do bebê, ele seria muito diferente entre esses três grupos, eutérios, metatérios e prototérios. Primeiro que se a gente pensar nos prototérios, né, os ornitorrincos e as équidinas, o álbum da parte da mãe grávida seria, na verdade, a mãe cuidando dos ovos, ela no ninho, né, protegendo os ovos. No caso dos mamíferos placentários, a gente conseguiria ter toda aquela fase da gravidez, desde a barriguinha pequena, a barriga média até aquele barrigão, para depois ter o bebê e ter toda aquela fase do desenvolvimento do bebê. Já no caso dos mamíferos marsupiais, dos metatérios, a gente não teria essa fase grávida tão desenvolvida, porque a gente não chega a ver eles formarem aquele barrigão, porque justamente os filhotes nascem muito pequenininhos. Então, não teria foto de grávida, embora a fêmea tenha um curto período gestacional. Mas, em contrapartida, a gente tem esse período em que os filhotes ficam aderidos às tetas da mãe e podem ficar dentro de um marsúpio, dentro de uma bolsa marsupial ou não. A gente vai ver sobre isso. Mas aí os filhotinhos nascem assim bem pequenos e vão se desenvolver e passar um grande período de como se fosse uma gravidez extrauterina, uma gravidez que ocorre dentro da bolsa marsupial, porque os filhotinhos nascem incompletos e vão acabar de desenvolver suas características dentro da bolsa da mãe. Então vamos começar então com os prototéria, os monotremados. Eles todos põem ovos, né? Eles têm um período de incubação desses ovos que dura de 10 a 11 dias, mais ou menos. Então, é um período curto ainda. Os filhotes, quando vão eclodir, sair do ovo, eles têm
um dentinho, olha, que está apontado aqui, que é chamado de dente do ovo. Essa é uma característica dos prototérios. Esse dente vai ajudar a quebrar a casca do ovo para que eles saiam. Os filhotes nascem muito pequenos, jovens têm cerca de 1 centímetro. As fêmeas não têm mamilos, então elas têm apenas as glândulas mamárias e o leite é secretado por poros na porção ventral do animal. E os filhotes vão lamber o leite ali direto dessa porção ventral da fêmea. Começando então a falar dos grupos de monotremados, a gente começa por esse que é o mais conhecido de todo mundo, né? Por ser um animal mais diferente que a gente tem, que são os ornitorrincos, que tem esse bico bem desenvolvido, que chama muito atenção, né? É um animal semiaquático e semifossorial. Isso quer dizer que ele tem uma boa capacidade de natação, mas não vive exclusivamente dentro da água, semiaquático. E semifossorial porque ele também escava, embora não passe a vida toda escavando, vivendo em galerias como outros animais fossoriais. Ele passa parte da vida escavando. A distribuição deles é bem limitada na Oceania. Eles estão presentes principalmente na costa leste da Austrália e na Tasmânia. A dieta é composta principalmente de invertebrados, de pequenos peixes e anfíbios. Eles são ávidos caçadores. Vamos ver que eles têm boas ferramentas para caçar. Eles têm uma história bastante interessante que quando foi descoberta, né, quando foi descoberto o primeiro ornitorrinco, ele foi considerado, né, quando levado para Londres. Ninguém nunca tinha visto aquele animal. Eles acharam que era uma farsa, que era uma mentira, que tinham costurado um bico numa pele de um animal, costurado essas patas diferentes, e que aquele animal não existiria. Só quando foi mostrado um bicho vivo que as pessoas acreditaram que aquele animal existia. O tamanho é um tamanho bem pequeno. Eu, quando pela primeira vez vi o tamanho real de ornitorrinco, eu fiquei bem surpresa, porque por algum motivo eu imaginava quando eu era criança que os ornitorrincos eram grandes e tal, não sei porquê. Mas aí quando eu vi pela primeira vez, não vi pessoalmente, mas fiquei surpresa. Os machos, que são os maiores, eles têm cerca de 50 centímetros de comprimento e pesam em média 1,7 quilos. Eles têm uma orelha que não tem pina. Pina é essa orelha externa, né? Essa partezinha externa da nossa orelha, que é a parte que é pontudinha nos elfos, né? Isso a gente chama de pina. Eles não têm, como vocês podem ver, não tem nada saindo aqui. Tanto os seus olhos, que são pequenos, como o ouvido, ficam dentro de uma fenda que se estende desde o bico até aqui e que eles têm a capacidade de fechar para proteger os olhos e o ouvido quando eles mergulham. E aí eles vão, no mergulho, se orientar apenas pelos eletroreceptores e mecanorreceptores que eles têm ao longo de todo o seu bico. Eles, então, têm esse bico que é muito especializado, é um bico coriáceo, ele é macio, flexível, é muito sensível, tem narinas aqui nas pontas, né? E ao longo do bico, vocês podem ver aqui nas figuras, eles têm eletroreceptores e mecanorreceptores, né? Que são... Os eletroreceptores têm capacidade de perceber campos elétricos que são gerados pela contração muscular das presas ao se movimentar na água, assim como os tubarões e as raias percebiam, né? E os mecanorreceptores percebem a mudança, o movimento na água mesmo, a mudança de corrente, e ajudam ele a localizar a presa com muita precisão. Então, quando a gente olha para o bico, a gente tende a pensar num pato, né? Parece que é um bico de pato, mas na verdade esse bico é muito mais parecido com uma raia, né? Que é achatada também e que é coberta de eletroreceptores e consegue perceber bem o ambiente. E por isso que ele é achatado desse jeito, porque isso ajuda ele a aumentar a superfície de percepção e torna ele um caçador mais eficiente. As patas deles são bastante especializadas para o tipo de vida que eles têm. Eles têm essas membranas bem grandes, né? Que auxiliam na natação. E essas membranas são dobráveis. Então, ele consegue colocar as membranas para trás e ficam só os dedinhos saindo aqui quando ele vai andar
em terra firme. O movimento dele em terra firme é meio sem jeito, ele tem essa barriguinha já mais colada no chão, as pernas não são muito movimentadas para baixo do corpo, como a maioria dos mamíferos é, que a gente fala, né? Então, ele não tem uma boa locomoção terrestre. Os machos têm na porção posterior, nas patas posteriores, um esporão bem grande, que vai crescendo e serve inclusive para poder identificar a idade do macho. Quanto mais velho, maior o esporão. As fêmeas não têm esse esporão, ele é bem reduzido. Ele é venenoso e é usado para competição entre os machos na época do período reprodutivo. Esse veneno que é produzido é muito doloroso. Tem relatos, inclusive, de um pesquisador que 15 anos depois de ser ferroado com um esporão desse, ainda sente dores fortes no local da ferroada. Não tem um tratamento muito eficiente, então demanda um cuidado muito grande para quem trabalha com conservação e manejo de ornitorrinco. Falando um pouquinho sobre a boca, no quesito agora de alimentação diretamente, quando os neonatos, né, aqueles animais que acabaram de eclodir do ovo, nascem, eles têm 3 dentes molares em cada quadrante da boca. Mas esses dentes vão ser eliminados, vão ser perdidos antes que o animal saia da toca. No lugar, na boca, eles ficam com essas almofadas queratinizadas, que vocês podem ver aqui em branco, que é o que eles vão usar para processar o alimento, né? Para mastigar os insetos que eles comem, triturar. Além de tudo, esses animais são tão legais que eles são bioluminescentes, eles vão brilhar no escuro. E isso foi descoberto há pouco tempo, né? Essa característica é bem bonita e é uma curiosidade bastante interessante, que a gente só consegue ver quando joga a luz ultravioleta, né? Com luz normal a gente não percebe. Sobre a reprodução deles, começa com o macho cortejando a fêmea. Na época do período reprodutivo, a fêmea vai ficar numa área de alimentação e não vai se mover muito para lugares distantes, ela vai permanecer ali, e o macho pode ficar cortejando a fêmea por até 6 semanas direto, até que ela aceite a aproximação desse macho. Uma vez que ele consegue se aproximar e é aceito pela fêmea, ele vai morder o bico da fêmea, e ela vai tender a morder o bico dele. Ele vai morder a cauda da fêmea, desculpa. Vai morder a cauda da fêmea, nadando, isso tudo acontecendo dentro d'água. A fêmea vai morder a cauda do macho e eles vão nadar em círculo. Tem toda uma dança e um comportamento super complexo até que comece, de fato, a cópula. Uma vez que a cópula aconteça, a fêmea vai partir para construir a toca e vai passar por um período de gestação na qual o ovo vai ser produzido dentro do corpo da fêmea, né, após a fecundação. Esse período dura de 2 a 4 semanas, e aí ela vai colocar os ovos e vai incubar esses ovos por cerca de 6 a 10 dias. Aqui tem uma representação gráfica da fêmea dentro de uma toca com os ovinhos na barriga. Depois que ela incuba os ovos, que os filhotes nascem, eles vão ser amamentados por cerca de 3 a 4 meses dentro da toca. Então, você pode ver que o período de gestação é curto, a incubação é super curta dos ovos, mas tem um período relativamente longo de cuidado parental após o nascimento dos filhotes, que é esse período de amamentação. Agora a gente entra nas équidinas, né, que é a outra família. O ornitorrinco era da família Ornitorrinquidae e agora a gente está na família Tachyglossidea, que tem as équidinas, são esses animais bem diferentões e que muitas pessoas ainda não conhecem. A gente tem 2 gêneros e 4 espécies de équidna. A gente tem o Tachyglossus aculeatus, que é essa espéciezinha aqui de cima, e a gente tem os gêneros Aglossus, que tem 3 espécies, ameaçadas de extinção e mais raras. Aqui a gente tem um exemplar de Aglossus, são as équidinas de bico longo, e as Tachyglossus são as équidinas de bico curto. As Tachyglossus são pequenininhas, né? Elas chegam a pesar aí mais ou menos em torno de 6 quilos, enquanto as Aglossus, cerca de 10 quilos.
Os espinhos são mais grossos e mais curtos nas aglossos, mais longos e finos nas taquiglossos. O esporão das équidnas não é funcional, ele não tem espinho ao longo de nenhum estágio de desenvolvimento, então não é como aquele caso dos ornitorrincos que o espinho vai crescer, né, e que vai permitir, por exemplo, identificar a idade dos machos. No caso das équidnas isso não acontece, não tem um grande esporão. Elas têm um bico longo, que também tem eletroreceptores, mas bem menos do que, cerca de 10 vezes menos eletroreceptores do que os ornitorrincos, afinal elas se alimentam em terra, elas não precisam se localizar na água, né, e localizar suas presas na água. Elas têm uma língua longa, que é a principal ferramenta que elas usam para se alimentar. Tem glândulas salivares muito aumentadas que produzem um muco que cobre a língua e deixa ela pegajosa, que vai ajudar elas a capturarem os insetos dos quais elas se alimentam. As taquiglossos, elas se alimentam principalmente de formigas do gênero Iridomyrmex, comem também cupins e alguns outros insetos, mas elas usam os ácidos graxos monoinsaturados dessas formigas para obter energia durante a hibernação. Então, elas conseguem ficar hibernando um período longo de tempo por causa desses ácidos graxos. Elas são animais que têm uma longevidade, né, um tempo de vida bastante longo, se você pensar no tamanho corporal desses animais. No caso dos mamíferos, em geral, o tamanho corporal está relacionado com o tempo de vida. Quanto maior o animal, maior tende a ser o tempo de vida. Por isso, elefantes vivem muito tempo, roedores vivem pouco tempo. Para um animal desse tamanho, você esperaria um tempo de vida relativamente curto. E, na verdade, elas vivem cerca de 50 anos, assim. Então, é muito mais do que esperado. Tem sido associado esse fato com a alta quantidade de lipídios monoinsaturados que elas têm nas membranas celulares, que protegem elas do envelhecimento rápido. Sobre a reprodução, a gente tem algumas características bastante diferentes, interessantes, né? Os machos, eles têm um pênis grande, com 4 divisões aqui na ponta, né? 4 cabeças. E quando ocorre a cópula com a fêmea, apenas um lado, uma metade do pênis que funciona e que vai liberar o esperma. Durante a ejaculação, os espermatozoides tendem a se agrupar em grupos de cerca de 100 espermatozoides que vão nadar, fazer como um nado sincronizado e vão de forma coordenada se direcionar em direção ao óvulo para fecundação. Só vai nascer cerca de 2 filhotes para cada gestação. Os ovos vão ser incubados dentro da bolsa da fêmea. Aqui a gente tem um filhote dentro da bolsa de uma équidna, mas elas vão colocar os ovos aqui dentro. Esses ovos vão eclodir e os filhotes vão se alimentar das auréolas de leite que as fêmeas têm dentro da bolsa. Eles ficam dentro da bolsa por cerca de 45 a 50 dias, que é quando os espinhos começam a se desenvolver, elas começariam a machucar a mãe, né? E aí elas saem do marsúpio. E elas têm uma ninhada por ano. Agora a gente entra nos marsupiais, né? Metatheria. São animais também bastante interessantes, porque são um grupo que tem uma distribuição muito limitada. A gente tem 7 ordens viventes atuais: Didelphimorphia, Paucituberculata, Microbiotéria, Dasiuromorpha, Peramelimorphia, Nocterimorphia e Diprotodontia. Esses 2 aqui são habitantes das Américas, principalmente América do Sul, né? E Central. E aqui a gente tem 2 habitantes da Oceania, que é justamente a distribuição desses animais. Aqui na parte mais ao norte da América do Norte, nós temos os Didelphis, né? O Didelphis virginiana, que vive nessa região. Aqui na América Central, a gente ainda tem algumas outras poucas espécies. E aqui na América do Sul, a gente tem uma diversidade relativamente grande de marsupiais. Na Austrália, a gente vai ter os cangurus, os coalas, esses marsupiais mais famosos que as pessoas conhecem. Mas sempre lembrando que eles formam um grupo monofilético, né?
Que é bastante interessante vocês lembrarem de falar isso para as pessoas também, porque muitas vezes as pessoas olham para um gambá e acham parecido com um rato, acham que um rato que é um tipo de rato, e na verdade o gambá está muito mais perto de um canguru do que de um rato. E nós estamos muito mais perto do rato do que o rato tá do gambá. E vocês vão ver isso daqui a pouco, quando a gente vê a ordenação filogenética. Bom, a gente, em geral, tende a caracterizar os marsupiais pela presença do marsúpio, né? Essa bolsa marsupial que eles carregam os filhotes. Mas, na verdade, isso é uma condição derivada, não é uma condição que está presente no ancestral de todos os marsupiais e que está presente só em cerca de 50% das espécies de marsupiais. A gente tem algumas características interessantes, né? Aqui a gente tem um vumbate, que é um animal mais fossorial, que cava muito. No caso dele, olha aqui para onde o filhotinho está saindo, né? A bolsa é virada para trás, uma característica muito legal, porque ele é um animal que cava com as patas da frente, senão ele ia jogar um monte de terra dentro da bolsa, na cara do filhote. Então a bolsa dele é direcionada para trás e o filhote sai para trás ao invés de sair para frente. E assim ele fica protegido. Mas e aqueles animais que não têm marsúpio, né? A gente tem aqui, ó, o monodelphis, e aqui a gente tem uma marmosa, né? Os filhotinhos ficam assim, ó, presos às tetas da mãe, se seguram com as mãozinhas e com a boca, e com isso eles ficam presos, sem uma bolsa segurando. Aqui em cima a gente tem um gambá e a bolsa marsupial do gambá, o filhotinho lá dentro. Os marsupiais, quando comparados aos placentários, né, aos mamíferos eutérios, eles são muito mais conservados. A radiação adaptativa é muito menor. Por que isso, né? Eu estava falando agora, quando o filhote nasce, ele tem que ficar preso à teta da mãe e ele se segura com as mãozinhas. Mas quando ele nasce, ele vai escalar desde a abertura cloacal da fêmea até as tetas, usando as mãos, os braços. Então, essa característica de ter que usar os braços é super importante para a sobrevivência desses animais, para o nascimento desses animais. E esses braços não podem ser modificados em outras estruturas, como nos eutérios acontece. Por exemplo, a gente tem morcegos, né, que tem uma modificação dos braços para voar, a gente tem baleias, outros cetáceos que têm modificados em nadadeiras, a gente tem mamíferos que têm pernas de formas muito diferentes. No caso dos marsupiais, eles não podem modificar muito, sofrer uma modificação grande nessa região peitoral e dos braços, porque eles precisam dela para a fase inicial da vida. Então, é uma restrição evolutiva forte que existe nesse grupo em função do seu modo reprodutivo. Dado essas condições, a gente consegue perceber que a gente tem uma diversidade muito maior de formas e tamanhos nos eutérios. Olha só, esse é o menor marsupial que existe e esse é o maior marsupial que existe. Aqui a gente tem o menor eutério que existe e o maior eutério. Olha o tamanho. Aqui a gente tem um ser humano para você usar de referência. Então, assim, a gente tem uma variação muito grande de tamanhos e de formas. Além disso, os marsupiais tendem a ter uma taxa metabólica bem mais baixa, lembra? É a quantidade de oxigênio que o animal precisa para manter-se vivo em repouso. A deles é 30% menor do que a dos eutérios. O tamanho relativo do cérebro dos marsupiais tende a ser menor do que a de eutérios do mesmo tamanho. Uma outra característica que diferencia os marsupiais dos eutérios é a presença dos ossos epipúbicos, que são esses ossinhos aqui, ó, na região pubiana deles, que está presente nos ornitorrincos e nas equidnas também. Então, monotremados, prototérios e metatérios têm esses ossinhos, eutérios não têm. A gente não sabe bem ainda, não tem muita certeza da função desse osso. A princípio, ele foi muito associado com a sustentação da bolsa marsupial. Foi proposto pelo White em 89, isso. Assume-se que os eutérios perderam esses ossos, não tem esses ossos, porque ao engravidar, a fêmea
cresce muito a barriga, né? E o filhote nasce muito grande. Então, isso aqui impediria a passagem do filhote e mesmo a sustentação da barriga da fêmea prenha seria difícil com esses ossos. Então, tem sido associado com isso, a perda. Mas essa hipótese de sustentação da bolsa marsupial ainda é muito debatida e mais recentemente foi proposta a hipótese locomotora, que ela serviria para auxiliar na locomoção dos animais, uma vez que foram identificadas que existem músculos que só estão presentes nesses animais, que são os músculos piramidales e pectineus, que são vestigiais ou ausentes nos placentários. Ou seja, eles perderam esses ossos e também perderam esses músculos. E esses músculos se ligam nessa região aqui, ó, central do corpo e se ligam nos músculos do fêmur aqui, que estão ligados ao fêmur, na coxa dos marsupiais. Eles funcionariam, então, como um sistema de alavanca, ajudando na movimentação desses marsupiais. E essa hipótese tem ficado cada vez mais forte pela identificação desses músculos que ainda não eram conhecidos quando foi proposta essa hipótese da bolsa marsupial, e também porque esses ossos estão presentes em machos e fêmeas, né? Na maioria dos casos, os machos de marsupial não têm bolsa, só as fêmeas. Além disso, esse osso está presente também nos ornitorrincos, nas éctinas. A gente sabe que o ancestral dos marsupiais provavelmente não tinha bolsa marsupial, essa é uma condição derivada. Então, associar esse osso com a bolsa tem uma associação ainda um pouco fraca. Sobre a reprodução dos marsupiais, a fecundação e a morfologia do aparelho reprodutivo. A gente falou sobre as éctinas, né, que tem o pênis com 4 pontas. No caso dos marsupiais, a gente tem o pênis com 2 pontas. A gente tem os testículos ficam à frente do pênis ao invés de atrás do pênis, né? Os pênis ficam dentro da cloaca, então eles têm um esfíncter único que fecha uma abertura por onde que tem a saída do aparelho digestivo e que tem o pênis, no caso dos machos, ou abertura equivalente à abertura vaginal das fêmeas. Tudo tem um mesmo esfíncter fechando. Então, a gente tende a chamar de cloaca, dizer que eles têm uma cloaca, já que o aparelho reprodutivo e digestivo saem por uma abertura com um esfíncter único. O útero das fêmeas também é bastante diferente dos eutérios que a gente conhece, né? Eles têm um útero que tem 3 canais, 2 canais laterais e um canal central. Então, quando o pênis bifurcado do macho entra, ele vai mandar esperma para os 2 canais laterais, vai ocorrer a fecundação aqui, e o nascimento dos filhotes é aqui pelo meio, por esse canal mediano. Os espermatozoides exibem emparelhamento espermático, então pares de espermatozoides se unem e nadam de forma sincronizada também. E no nascimento, em geral, não tem esse grande desenvolvimento aqui da cauda e das patas posteriores, é porque essa figura foi a melhor que eu consegui encontrar, mas desconsiderem essas patas traseiras. Em geral, os animais só têm as patas dianteiras e eles usam essas patas para escalar até a região da bolsa. Por isso, eles nascem muito pequenos. Aqui vocês podem ver um col, né, que é um marsupial das Eurídeos da Austrália. O filhotinho vai nascer com cerca de 18 miligramas, que é o equivalente a 30 grãos de açúcar, né? Muito pequitinho. E os neonatos nascem, então, muito pouco prontos para o mundo. Eles nascem, o coração ainda nem está completamente formado. Lembra, coração de mamífero tem 4 câmaras, né? 2 átrios e 2 ventrículos. No caso, quando os neonatos nascem, eles ainda nem têm a separação completa dos ventrículos.
Os pulmões ainda não estão completamente formados, eles são bolsas vascularizadas, mas sem os alvéolos. Os rins ainda não têm os glomérulos. O cérebro não está completamente formado, ainda faltam os nervos cranianos 2, 4 e 6. Ainda não tem pigmentos oculares, os olhos são fechados, mas os membros peitorais e os músculos peitorais e os membros, né, anteriores são muito bem desenvolvidos. O Hickman traz uma informação bem legal sobre a reprodução dos cangurus. Eu vou colocar também um vídeo extra que mostra o parto de um canguru. Vou disponibilizar no Classroom para vocês. Como que acontece, né? A primeira gravidez da estação começa com uma gestação de 33 dias. A gente vai acompanhar aqui por esse gráfico, ó. Então, aqui em vermelho está sendo representada a gestação. Ela dura 33 dias, aí o filhote nasce. Ele vai nascer, vai sair, então, pela abertura da fêmea e vai escalar até dentro da bolsa marsupial, onde ele vai se prender na teta da mãe. A mãe, em geral, lambe a região desde a abertura vaginal até a abertura da bolsa para poder ajudar a direcionar o filhote. O filhote vai passar mamando no marsúpio cerca de 235 dias. Enquanto isso, logo que o filhote nasceu, né, que ele saiu de dentro da mãe para se caminhar para a bolsa, a fêmea já vai acasalar de novo. Ela acasala, então vai ter a fecundação e o embrião vai começar a sofrer divisão celular. Ele vai sofrer divisão celular até cerca de 100 células aproximadamente e entra em diapausa embrionária. O que é isso? Ele para de dividir e fica lá guardadinho no útero da fêmea, enquanto a fêmea está com aquele filhote lá no marsúpio amamentando. Esse filhote vai se desenvolvendo. Quando está faltando cerca de 30 dias para esse filhote sair do marsúpio, aquele embrião que estava lá no útero volta sai da diapausa e começa a dividir. Então, é isso que está mostrando aqui, ó. Um pouco antes de terminar o período do filhote 1 na bolsa, o filhote 2, que está aqui na fila de baixo, vai começar a se desenvolver, sofrer divisão celular novamente. E aí, o filhote 1 vai deixar o marsúpio, mas ele continua mamando de fora. Ele vem e coloca a cabecinha para dentro do marsúpio da fêmea para amamentar. Enquanto isso, o outro filhote vai ficar amamentando dentro da bolsa, preso à tetinha da mãe. Nesse momento que esse segundo filhote saiu de dentro da mãe e foi para dentro da bolsa, ela acasala novamente. E aí o embrião fica em diapausa enquanto o filhote número 2 está dentro do útero. Nesse momento que ela acasalou a terceira vez, né, o filhote está lá, o embrião está lá em diapausa dentro do útero da mãe. Você tem um filhote dentro da bolsa e um filhote fora da bolsa. A mãe está produzindo 2 tipos de leite. Ela produz um leite com maior quantidade de proteína e menos de gordura, que favorece o crescimento para aquele filhote que está dentro da bolsa, e produz um leite pobre em proteínas e mais rico em gorduras para alimentar e suprir as necessidades daquele filhote que está fora da bolsa. Com isso, ela consegue garantir a nutrição adequada de todos os filhotes e ela consegue aumentar a eficiência de produção de filhotes dela, uma vez que as cangurus têm uma limitação de espaço. Filhotes de cangurus crescem, ficam muito grandes ainda dentro da bolsa da mãe. Ela não poderia carregar muitos filhotes de uma vez, ela só carrega um de cada vez. Então, a melhor forma de garantir que ela vai estar sempre produzindo filhotes é mantendo esses filhotes em diapausa. Ao mesmo tempo que ela está amamentando de fora, ela já produziu o outro que está indo para dentro da bolsa. Isso vai aumentar a eficiência e aumentar o sucesso evolutivo, o fitness daquela fêmea. Aqui eu coloquei o processo de desenvolvimento de um filhote de canguru para vocês terem uma ideia de como é. Então, a gente tem aqui, ó, o filhotinho dentro da bolsa, né? Preso a uma das tetas da fêmea.
Ele com 3 dias, 10 dias, 42 dias já cresceu bastante, né? Desenvolveu bastante. Aqui com 60 dias, 2 meses, ainda tem uma carinha de feto, né? Como vocês podem ver. 90 dias, 3 meses, 5 meses. Aqui ele já começou, olha, já abriu os olhos, mas ainda tem aquela carinha de feto. Com 6 meses e, por final, com 7 meses, quando ele sai da bolsa da mãe. O pelo já está completamente formado e ele só enfia a cabeça para dentro para mamar, mas ele não é mais carregado pela fêmea como anteriormente. Mas vê, ele já é muito grande, então por isso que ela não pode carregar mais de um filhote de cada vez. Comparando agora os embriões, né, e os anexos embrionários de um prototéria, um metatéria e um eutéria. A gente tem aqui o prototéria, é o mais parecido com o ovo amniota que vocês conhecem. Eles têm a casca, né, que aqui o shell é a casca do ovo, que a gente está acostumado. Eles têm um grande saco vitelino, esse yolk sac, né, da gema do ovo, que é o que vai nutrir o embrião. Tem o amnion, que protege o embrião, o alantoide, que vocês já conhecem também. Quando a gente vai para um embrião de metatério, de marsupial, a coisa já muda de figura. Olha só, a gente tem um alantoide bem menor do que aquele que a gente tinha no ovo, afinal não tem aquela troca com o ar que tinha no caso dos prototérios. A gente tem o que a gente chama de uma placenta coriovitelínica, porque a gente tem uma conexão e uma troca aqui entre a mãe e o filhote, mesmo que pequena, através aqui, ó, do saco vitelino. No caso dos mamíferos, a gente tem uma placenta córeo-alantoide. O saco vitelino tá aqui, ó, pequenininho, mas o alantoide, ele se invagina para dentro da fêmea aqui e a gente tem aquelas trocas grandes e por um período longo de tempo entre a mãe e o filhote, diferente daqui dos marsupiais, que é o saco vitelínico que vai fazer as trocas entre a fêmea e o adulto. Aqui na fêmea vai ser o alantoide, na fêmea dos eutérios. E a gente tem essa invaginação que aumenta a superfície de troca e garante que essa troca seja mais eficiente por esse desenvolvimento tão longo. A conexão entre o embrião e a mãe é muito maior e mais forte, né? Isso vai implicar no tempo de desenvolvimento, no grau de desenvolvimento do filhote que nasce. Aqui a gente tem um roedor eutério e um marsupial de tamanho similar ao do roedor, um marsupial da Asiurídeo, e o tempo que a gente tem de desenvolvimento embrionário intrauterino e de lactação de cada um dos dois. Olha só, o filhote do camundongo vai passar um tempo bem maior do que o marsupial dentro do corpo da mãe, mas uma vez que ele sai, o período de lactação é bem mais curto. Acaba que, na soma, é menor do que o tempo de cuidado parental exibido por um marsupial de mesmo tamanho. Aqui, da mesma forma, a gente tem uma gazela e um canguru, que tem hábitos similares, tamanho corporal similar, então o que seria esperado um tempo de cuidado parental similar, mas na verdade, embora a gente tenha menor tempo de gestação, muito menor, a gente tem um tempo de lactação muito grande. Então a mãe tem um grande investimento também no cuidado do filhote, até que ele se torne independente. Vamos, agora que a gente já matou monotremata e marsupialha, vamos entrar nos mamíferos eutérios. A gente tem uma diversidade, como a gente disse, de tamanhos e formas muito grande. A gente tem 4 grupos principais, que a gente não pensaria neles logo a princípio como formando grupos, até porque eles têm morfologias bastante diferentes.
mas esses grupos foram percebidos e essa filogenia proposta a partir de análises moleculares e a partir, então, de similaridades genéticas entre esses animais que permitiram reconstruir a história evolutiva deles. A gente tem, então, 4 grupos: Afrotéria, Xenarthra, Euarchontoglires e Laurasiatheria. Começando por Afrotéria, a gente tem aqui os Tenrecs, né? Que são esses animais que lembram um pouco um musaranho, né? Com esse focinho comprido. A gente tem Macrocelida, né? Que são esses animais aqui, musaranha-elefante, né? Que tem essa trombinha aqui. Tubulidentata, que são os ardivaques, porcos da terra, né? Africanos. O elefante, os iracoides, né, que são os hyrax. A gente tem os sirênios, os manatis e peixes-bois. Então, se vocês observarem aqui pela árvore filogenética, os elefantes são mais próximos dos irax e dos sirênios. E o grupo irmão dos sirênios são os irax. Olha só, eles são animais bem diferentes morfologicamente, né? Mas que são os parentes mais próximos dentro dos mamíferos. E esses 3 são grupo irmão desses outros 3 aqui: Afrosoricida, Macrocelida e Tubulidentata. Continuando, o próximo grupo aqui, Xenarthra, é um grupinho único que evoluiu, se diversificou na América do Sul. São aqui os nossos conterrâneos, um grupo endêmico aqui da América do Sul, exclusivo nosso, que é composto pelos tatus, tamanduás, preguiças. São, então, o nosso grupinho aqui, bastante interessante, uns bichos bem diferentes, eles têm umas articulações muito diferentes, eles têm uma série de características bastante diferentes de outros animais. Vocês deram uma olhada na página da Masto Café, a gente fez fez alguns posts sobre eles, tem um monte de curiosidade interessante que vale a pena dar uma olhada. Agora a gente entra na nossa família, o nosso grupo aqui, ó, o clado que nos inclui, que é Euarchontoglires. É composto por primatas, dermópteras, né, que são os lêmures voadores, Scadentia, Lagomorfa e Rodentia. Não falei que a gente está muito mais perto dos ratos? A gente não só é eutéria como os roedores, como a gente está dentro do mesmo clado que os roedores, que é esse clado Euarchontoglires. O primeiro grupo é formado por Lagomorfa e Rodentia. Então, lembrando, coelhos não são do grupo Rodentia, não são da ordem Rodentia, mas eles formam um grupo monofilético junto com o Rodentia, que é chamado de glires. Então, roedor não é rato, coelho não é rato, roedor é rato. Coelho não é rato, mas coelho não é roedor, mas ele forma um grupo monofilético com o roedor. E os primatas formam um grupo monofilético que é irmão do grupo que é formado por Dermóptera e Scadentia. Laurasiatheria. A gente tem, esse grupo é formado por Eulipotifla, que são esses porco-espinhos aqui, né, hedgehogs, que as pessoas gostam de ter como bicho de estimação, até na Europa é bastante comum. Carnívora, que são as onças, leões, os felinos e os canídeos, os lobos, né, que chamam bastante atenção. Folidota, que era um grupo que ninguém conhecia até antes da pandemia, agora todo mundo conhece, são os pangolins. Perissodátila, tem os cavalos, as antas, né? Cetartiodátila, que tem os golfinhos e tem os artiodátilos. E Quiróptera, que são os nossos queridos morcegos. Uma revisão rápida, então, sobre a diferenciação entre os 3 grandes clados de mamíferos viventes, né? Essa tabelinha é bem boa para lembrar. A gente pensando, então, orelha é uma característica importante, porque a pina está ausente nos prototérios, mas está presente nos metatérios e na maior parte dos eutérios. Os mamilos ausentes nos prototérios são abdominais nos metatérios e tem abdominais e torácicos nos eutérios.
Corpus callosum, que estão presentes, que estão ausentes nos prototério e metatério, e isso aqui é uma característica cerebral que eu não comentei muito na aula agora, que não deu tempo, mas que está presente nos eutérios. Os testículos, que são abdominais, sem escroto, não estão para fora nos prototérios, né? Não são visíveis nos prototérios. São anteriores ao pênis nos metatérios, estão na frente do pênis, e posterior ao pênis nos eutérios, como um todo, todos são assim. Trato digestivo e urinário, abertos através de uma cloaca e abertura cloacal dos prototérios. Aberturas separadas, mas que são controladas pelo mesmo esfíncter muscular nos metatérios. E aberturas separadas e controladas por esfíncteres separados nos eutérios. Bolsa marsupial pode estar ausente ou presente nos metatérios e prototérios, mas está sempre ausente nos eutérios. Eutérios nunca tem bolsa marsupial. Placenta ausente nos prototérios, do tipo coriovitelina nos metatérios e corioalantoide nos eutérios. Desenvolvimento intrauterino curto, tanto em prototério quanto metatério, mas longo nos eutéria. Tá acabando. Agora vamos falar rapidamente de algumas adaptações estruturais e funcionamento dos mamíferos. Primeiro, a pele, né? Que é bem específica, é bem adaptada e diferenciada nos mamíferos, com uma série de características que é só deles. Ela tende a ser mais grossa do que a de outros vertebrados. A epiderme, em geral, é mais fina, nas partes que são bem protegidas por pelos, mas nas áreas de muito contato, elas tendem a ser grossas, como na palma das mãos, na sola dos pés. Essa camada vai ficando mais espessa e com uma quantidade grande de queratina que ajuda a proteger. Alguns animais desenvolvem até cascos, unhas, garras, que são todos anexos da pele compostos de queratina. Os pelos, né, que são uma característica específica dos mamíferos também, que a gente falou, os pelos verdadeiros, eles vão crescer a partir de um folículo piloso que tem origem na epiderme, mas está imerso na camada dérmica, então ele começa aqui na epiderme, mas aí ele vai ser imerso para dentro da derme, olha como desce. E ele vai crescendo continuamente através da proliferação de células que nascem a partir desse folículo aqui da raiz. Essa haste do pelo, ela vai sendo empurrada para fora à medida que essas células vão aumentando. E elas morrem à medida que vão saindo para fora da pele e são preenchidas de queratina. Então, na verdade, os pelos, eles são compostos por células epidérmicas mortas cheias de queratina. É isso que é um pelo. Além disso, os mamíferos têm glândulas específicas que eu comentei já na outra aula, que são as glândulas sebáceas e as glândulas sudoríparas, que estão aqui associadas. Ó, aqui a gente tem uma glândula sudorípara, aqui a gente tem glândula sebácea associada diretamente ao pelo, que vai ajudar a proteger esse pelo, lubrificar ele. A glândula sudorípara, que vai ser super importante para termorregulação dos mamíferos. Essas são características todas presentes na pele e que são sinapomorfias de mamíferos. Os mamíferos podem fazer troca de pelagem, que leva à mudança de cor desses animais entre inverno e verão, principalmente nas zonas temperadas, onde a paisagem muda muito de cor, né? Quando neva e fica tudo branco, e aí quando a neve derrete e volta a vegetação a aparecer, e aí volta a ficar escuro, os animais trocam a pelagem entre esses dois períodos para sobreviver e conseguir se esconder de predadores, por exemplo. Então, eles tendem a ficar brancos no inverno. O pelo também fica mais denso para poder proteger melhor das baixas temperaturas. Os dentes, como comentamos, são super importantes para os mamíferos. A heterodontia é super importante.
E os mamíferos têm uma série de especializações dentárias, de variação de formas dos dentes, de acordo com o hábito alimentar dos animais. Então, é uma das melhores formas da gente prever o hábito alimentar do animal é pela dentição. O dente pode ser especializado para cortar, para apanhar, roer, fragmentar, triturar e mastigar. Pensa no dente de... A gente vai ver as figuras daqui a pouco. Eles são difiodontes, né, como eu já comentei, heterodontes, com 4 tipos de dentes específicos. Os incisivos, que são esses dentinhos aqui representados em amarelo, que tem coroa simples, as bordas são afiadas e são usados principalmente para fazer pequenos cortes. Os caninos, que tendem a ter coroas longas e cônicas, que são especializados para perfurar, principalmente para matar a presa, né? Muito desenvolvidos nos carnívoros. Os pré-molares e molares, os molares estão aqui em cinza, os pré-molares aqui em verde. A gente tem uma especialização que pode ser que tende a ser no pré-molar, mas pode ser no molar também, que é o desenvolvimento do dente carnassial, né? É muito desenvolvido nos carnívoros, que é um dente que ajuda a cortar melhor a carne. E a gente tem a fórmula dentária, que é uma característica taxonômica importante. A gente conta o número de dentes e o número de cada tipo de dente. Quando a gente vai contar a fórmula dentária, a gente conta o número de dentes na metade da mandíbula de cima, por isso que está essa divisão aqui, e a metade da mandíbula de baixo. E a gente apresenta qual que é o número de cada tipo de dente em cima e embaixo. A fórmula ancestral dos mamíferos é incisivo 3-3, quer dizer que tem 3 incisivos em cima, 3 incisivos embaixo. Carnívoro 1-1, canino 1-1. Pré-molar 4 em cima e 4 embaixo, e molares 3 em cima e 3 embaixo, compondo 44 dentes. Essa é a fórmula ancestral dos primeiros mamíferos, mamíferos mais basais. Hoje em dia, os musaranhos, alguns mamíferos carnívoros e onívoros tendem a apresentar fórmulas dentárias mais parecidas com essa, mas a gente tem outros animais que têm dentes super especializados, uma diminuição no número de dentes, né? A gente tem os roedores com aqueles dentões grandes, a gente tem os cavalos. Então, a gente começa a ter uma série de modificações no formato do crânio, né? E na quantidade e forma dos dentes de acordo com a alimentação dos animais. Então, aqui nos roedores, por exemplo, a gente tem esse incisivo grande, né? Que tem um formato que lembra um cinzel, que ajuda a quebrar sementes, a cortar grama ou folhas para aqueles que se alimentam disso. A gente tem um diástema grande, que é essa região sem dentes entre o incisivo e os molares. Eles têm esses molares bem desenvolvidos, eles não têm caninos, por exemplo. E isso, eles têm um esmalte na superfície anterior dos incisivos que desgasta mais lentamente do que a dentina que fica na parte posterior, nessa parte de dentro do dente. E isso garante que, como essa parte é mais dura de fora, ela demora mais a desgastar. De dentro desgasta primeiro. Então, ele sempre está com uma ponta afiada para poder estar cortando coisas. A gente tem aqui os carnívoros, que vão ter os caninos maiores, especializados, que vão ter os dentes carniceiros, né, carnassiais. A gente tem uma dentição de frugívoro, por exemplo, nos morcegos que comem frutos, que vão ter dentes mais robustos, que vão ser especializados para amassar as frutas. A gente tem animais como o tamanduá que perdem completamente os dentes, e a língua é a principal ferramenta usada na alimentação. Animais piscívoros, né, como os golfinhos, que vão ter esses dentes pequenininhos, mas uma quantidade enorme de dentes para se alimentar. E assim por diante, né? Pastadores que vão ter modificações grandes, vão ter diástemas grandes também, incisivos bem desenvolvidos e molares bem desenvolvidos, mas não tem caninos porque não vão ser importantes para eles. Enfim, uma série de modificações. E essas modificações vêm junto com modificações na área de inserção de músculos, que vão tornar a mordida mais forte ou mais rápida.
tudo isso associado com a forma do crânio, a forma dos dentes, os tipos de fenestras que os animais vão ter nos crânios. Vocês podem ver, olha, aqui tem umas fenestras extras para inserção muscular que não está presente em outros mamíferos, né? Roedores também costumam ter algumas fenestras extras. Então, todas essas modificações cranianas são super importantes. Também associada à dieta, a gente vai ter grandes modificações no aparelho digestivo dos animais. A gente tem aqui um aparelho digestivo mais simples de um animal insetívoro, come exclusivamente insetos, que são, ou invertebrados, no caso, que são alimentos mais ricos em energia e fácil de digerir. Então, ele tem um estômago aqui pequeno, um intestino relativamente pequeno comparado com outros animais aqui, porque é mais fácil de fazer a digestão. Já no extremo oposto, a gente tem um ruminante, que vai ter um estômago grande, super complexo, que é para poder ter a capacidade de conseguir digerir grama, que é um vegetal bastante difícil de digerir, que vai ter uma série de bactérias que vão viver em associação com esses ruminantes para poder eles conseguirem alimentar, conseguirem digerir a grama. Vai ter o intestino super longo, vai ter o seco muito grande, né? Então, um sistema digestivo super complexo para conseguir se alimentar. A gente tem aqui um herbívoro não ruminante, que é uma condição mais intermediária. Ele tem um intestino longo, tem um seco grande, mas o estômago não é tão desenvolvido quanto o de um ruminante. A gente tem aqui um outro carnívoro, que vai ter um estômago mais simples, um intestino relativamente curto e com um seco pequeno, um seco que já está bem reduzido. Porque carne é bem mais fácil de digerir do que folha, do que grama, né? Então, o formato, o tamanho e a complexidade do sistema digestivo vai estar muito relacionado com a dieta do animal, e a gente consegue perceber e estudar a dieta dos animais também olhando para o aparelho digestivo deles. Por fim, né, para a gente fechar a aula, uma última coisa importante da gente lembrar é que os mamíferos seguem o mesmo padrão das aves, né? São animais endotérmicos, então a taxa metabólica vai estar muito relacionada com o tamanho corporal, para garantir a manutenção do metabolismo desses animais. Então, aqueles animais que têm um tamanho corporal muito pequeno vão tender a ter uma taxa metabólica muito alta comparada a animais de tamanho corporal muito grande. Então, o elefante vai ter uma taxa metabólica bem baixa, enquanto um roedor vai ter uma taxa metabólica alta. Um musaraño, que é menorzinho ainda, vai ter uma taxa metabólica ainda mais alta. E isso cresce não é linearmente, ó. Isso vai crescer muito, muito rápido. Bom, a gente conclui então aqui a nossa aula de mamíferos. Eu usei para a montagem dessa aula o capítulo 28 do Hickman e os capítulos 24 e 25 do Pugh. O capítulo 24 do Pugh está bem interessante para ver a parte de evolução dos mamíferos, mas tem também no capítulo 28 do Hickman essa parte, e a parte de alimentação, da reprodução do canguru, essas coisas já estão mais interessantes de ver no Hickman. É isso, obrigada, bons estudos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo.